A gente vai fazer uma oração agora, pelas pessoas que nos acompanham pela rede social, e pessoas essas que deixaram seus ministérios, deixaram as suas igrejas que pregavam heresia e mentira, para acompanhar o trabalho da igreja Semaco. A gente tem várias pessoas que acompanham a gente pelas redes sociais. Nós vamos orar por essas pessoas, porque assim como você está em corpo presente aqui e a gente ora por você, essas pessoas também precisam de oração, amém? Ontem a gente estava aqui na igreja, eu coloquei o nome da maioria das pessoas que nos assiste, que eu conheço nas redes sociais, eu coloquei o nome delas aqui no caderno também. Querendo ou não, elas são membros dessa igreja, amém? Só não estão de corpo presente. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Ó Deus, eu estendo as minhas mãos agora para a câmera, meu Deus, e as pessoas que hão de assistir essa pregação, que acompanham, meu Deus, esse ministério, através da tela de celular, através do computador, através da televisão, meu Deus, aonde está chegando, meu Pai, a nossa voz, que ali chega o Teu Espírito Santo também, porque se ela está ouvindo, meu Deus, essa oração, e está aqui apta, esperando a pregação, é porque ela tem desejo da Tua palavra. E eu te peço nesse momento, meu Deus, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa dar vida, meu Pai, aonde não tem vida, que o Senhor venha tirar essa pessoa da escuridão, meu Deus, que o Senhor venha arrancar ela, meu Pai, do lamaçal do pecado, para que no último dia haja salvação no meio deles. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, olha para todos, meu Pai, olha para todos, e também para o povo da nossa igreja, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da fé, digam amém, e graças a Deus, amém. Então a oração está feita. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Essa carta, Pedro escreve entre o ano 60 e 68 depois de Cristo. E o propósito dessa carta era encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos. Na verdade, a igreja ela é conhecida pela perseguição. Um patrística da igreja antiga, ele falou que o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Sabe qual foi o momento que o evangelho ficou escasso? Quando não mataram mais cristãos, quando os cristãos pararam de ser perseguidos. Sabe qual foi o momento em que a igreja estacionou, a igreja parou? Quando a igreja começou a aceitar as heresias que eram pregadas em cima do altar. E por que aceitavam? Porque tudo que falavam eles criam. Eles não eram nobres, eles não iam para as escrituras, ver se o que o pastor estava pregando era verdade ou mentira. Eu sempre enfatizo, falo para vocês, tudo que eu estou pregando, chega em casa e lê, estuda, para ver se o que eu estou pregando está certo ou errado. Eu digo uma coisa para vocês, se a Bíblia diz que para o ímpio será condenado pelas suas obras, agora imagina para o falso profeta, que prega em cima do altar uma mentira. Para esse, meu amigo, a condenação vai ser muito árdua, porque ele está sendo condenado, está colocando todo o povo à sua condenação. Ele está rejeitando o evangelho de Cristo, o evangelho da perseguição, que a igreja vai ter que passar pela perseguição. Nós somos um povo que cremos que a igreja vai passar pela perseguição. Eu não creio que Cristo vai arrebatar a igreja e depois vai começar a perseguição. Não tem lógica, porque a igreja vai subir. Ela é. A Bíblia fala em Apocalipse que os mártires chegaram para Cristo e falaram assim: Senhor, quando o Senhor vai fazer justiça pelo nosso sangue? Jesus falou assim: calma, tem muitos ainda que vão morrer pelo evangelho, tem muitas pessoas que vão morrer pelo evangelho ainda. Nós já fizemos uma pregação aqui há muito tempo, nós falamos sobre a perseguição da igreja, e vai acontecer, bem-aventurado vai ser aqueles que partirem primeiro, amém? Bem-aventurado, partirem salvo. Não adianta só partir e ser condenado, vai adiantar? De nada. Bem-aventurado só é aquele, mas também bem-aventurado aqueles que vão suportar a perseguição, porque a gente não pode negar aquele que nunca nos negou, amém? Diz assim, 1 Pedro capítulo 2, os crentes, o cabeçalho diz assim: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Aí ele diz assim, eu vou ler tudo, depois eu vou explicar. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência,
desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado ou confundido. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular, a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, ou povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí diz assim: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Primeiro ponto dessa carta que Pedro escreve para a igreja perseguida, a igreja dispersa por causa da perseguição. A igreja foi necessário de se dispersar por os vários ângulos, por os vários lugares, por causa da perseguição. E Pedro, na intuição de encorajar os cristãos a permanecerem na fé, e Pedro entregando essa carta à igreja, com o intuito de mostrar para aqueles que estavam chegando na igreja, quanto aquele povo que já estava há muito tempo, a permanecerem, porque Cristo é a pedra angular, que foi rejeitada pelos homens, mas para vocês que é povo eleito, vai nascer o sol da justiça. Para vocês que são eleitos, a Bíblia mesmo fala: sois povo, sacerdócio real, o povo santo, o povo escolhido, que tirou das trevas para a maravilhosa luz. Há uma grande diferença de um povo que aceita a palavra da verdade para aqueles que rejeitam a pedra de esquina, a pedra que foi posta como cabeça para a salvação de todos aqueles que creem. Quando Pedro escreve essa carta, o primeiro ponto da carta é que o povo tem que se despojar dos seus maus costumes. O que é se despojar? A palavra despojar no dicionário significa deixar de possuir, significa desapossar-se. Ou seja, o que eu tinha, eu vou fazer o quê? Rejeitar, não quero mais isso, eu não tenho mais posse daquilo. Isso é despojar-se. Ou seja, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Eu tenho que rejeitar toda maldade, eu tenho que rejeitar todo dolo. O que é dolo, pastor? O dicionário diz: procedimento de fraude por parte de alguém em relação ao outrem, quando se usa de má fé, quando eu quero passar por cima do próximo. O dolo, quando uma pessoa quer passar por cima da outra. O dolo, quando o irmão não vai com a cara do outro. O dolo, quando estamos dentro de uma igreja, mas o nosso coração é podre pela contaminação do ódio. Temos que se despojar disso. Se Cristo me regenerou e hoje eu sou um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura que foi posta como geração eleita, eu tenho que viver como Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo muitas vezes falou assim para o povo: vocês me odeiam por causa da palavra, não tem problema, mas eu amo vocês. O povo rejeitava Paulo porque a palavra era dura, a palavra doía, a palavra era como uma espada inflamada que entra na divisão da alma e do espírito do homem, mas é para discernir os nossos pensamentos. Mas eles rejeitavam a palavra. Quando você rejeita o pastor que prega, você não está rejeitando o pastor, você está rejeitando a
palavra. Quando Pedro escreve essa carta, ele fala assim: pessoal, temos um ponto, ou alguns pontos a terem que colocar em prática. Vocês estão dentro de uma igreja, mas vocês ainda estão vivendo como se vivessem no mundo, as mesmas práticas, os mesmos costumes. Então, a partir de hoje, nós temos que se despojar do velho homem. A partir de hoje, nós temos que deixar de lado toda a maldade do coração, todo dolo, toda a malícia. Aí ele continua assim, depois do dolo: de hipocrisias e... Acharam, gente? 1 Pedro capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja. Chega a questão da coisa, hipocrisia. Principal palavra desse texto, desse versículo 1. De todas as palavras que está escrito aqui, que temos que mudar, a principal é a hipocrisia. Jesus, toda vez que ia exortar os fariseus, ele falou o quê? E vós, fariseus hipócritas. Fariseus hipócritas, vocês não entram e não deixam que os outros entram também. Fariseus hipócritas, vocês dizimam coentro, cominho, a hortelã, e vocês rejeitam o que há de mais importante na lei, que é o amor, a justiça e o juízo. Todo homem que é conhecido dentro da igreja, que está ouvindo a palavra, mas rejeitam a palavra da verdade, é conhecido como hipócrita. Todo homem que se achega a ele com um coração invejoso, com um coração de dolo, com a maldade dentro do seu interior, vai fazer uma oração, é um hipócrita. Porque Deus quer uma oração sincera, Deus quer o seu jejum sincero, Deus quer que você se coloque diante dele, meu amigo. E sabemos que ele chama os pecadores para o arrependimento, mas não temos que permanecer nas mesmas práticas, não temos que permanecer nos mesmos costumes. A hipocrisia dentro da igreja é a heresia que mais se eleva na vida de muitas pessoas, porque muitos são conhecidos como hipócritas. Fazem orações ralas, fazem orações nécias, fazem orações vazias, quando acham que Deus está ouvindo as orações de vocês, quando Deus há muito tempo já tem tapado os seus ouvidos. Aonde está na Bíblia isso? É só você ler Jeremias inteiro, é só você ler Ezequias inteiro, é só você ler Isaías inteiro. Os profetas que lutavam por uma nação para ser saudável, espiritual, diante da promessa que foi posta sobre eles, mas o povo rejeitava, povo hipócrita. Alei-vós a Judá, alei-vós a Israel. Jeremias disse sim para Deus que nós vamos voltar, e Deus falava assim: vocês estão voltando apenas da boca para fora, porque o meu povo adora apenas com os lábios, mas o coração está distante de mim. O que é uma hipocrisia? Muita gente está aqui dentro hoje ouvindo essa palavra, meu amigo, amanhã vai fazer tudo diferente. Muita gente está ouvindo essa palavra agora, que o pastor está pregando sobre a igreja genuína, a igreja primitiva, a igreja que é considerada como uma igreja cristã, que eu estou aqui para nascer de novo, para ter um novo homem dentro de mim, um novo espírito, uma nova capacidade de enxergar como é o meu Deus, e eu não aproveito. A gente pregou semana passada que o povo rejeitou o dia da sua visitação, é ou não é? Não souberam aproveitar a oportunidade da sua visitação. O que é visitação? Isso que eu estou fazendo agora. Cristo visita vocês durante a palavra está sendo pregada, mas a mente está longe. A palavra está sendo pregada, mas o coração se corroendo. A palavra está sendo pregada, mas o desejo para ir para casa é muito maior. Hipocrisia, meu Deus. E é uma das coisas que vem a ira de Deus, a hipocrisia. Toda vez que Deus considera um homem ralo, um homem vazio, Ele olha como um homem hipócrita, um homem que está dentro da igreja, mas não conhece a Deus de verdade não. Eu sempre falo, vocês aqui, ou algumas pessoas daqui, ou a grande maioria, eu não sei, muita gente só ouviu falar de Deus, mas não conhece Ele de fato. Muita gente só ouviu o pastor pregar sobre Deus, sabe que Deus é um Deus irado, sabe que Deus, Ele castiga, sim ou não? Sabe que Deus há de lançar no último dia o pecador no inferno, sabe? Ela sabe,
porém ela não conhece a Deus de fato e de verdade. Quer um exemplo? Eu falei uma vez na outra igreja, vamos botar na nossa atualidade hoje aqui. Quem conhece o presidente do Brasil? O Jair Bolsonaro, quem conhece? Ah, nunca ouviram falar? Levanta a mão, pessoal. Já ouviram falar do Jair Bolsonaro? Sim ou não? Você já apertou a mão dele? Ninguém aqui? Mas você conhece. Você já sentou Você já sentou e conversou com ele? Ele já mandou uma mensagem para você? Não, né? Só ouviu falar. Tem gente com Deus é a mesma coisa. Mesma coisa. Tem gente que só ouviu falar de Deus, intimidade com Ele, zero. Tem gente que só ouviu falar do Evangelho de Cristo, mas morrer pelo Evangelho, meu amigo, pode começar a perseguição hoje. Ela rejeita na mesma hora. Ela vê um soldado romano entrando dentro da igreja, ela se coloca de joelho e já chora, eu me rendo. Ela rejeitou, ela rejeita Cristo. Se já rejeita pelas obras, imagina o dia do martírio. Se já rejeita, meu amigo, com os seus pecados, com as suas prevaricações, imagina o dia que o martírio há de acontecer na igreja. Aí já era. Ou seja, quando Pedro escreve essa carta para as igrejas que estão dispersas, primeiro ponto ele fala: vocês, pessoal, estão numa igreja cristã. Se vocês estão numa igreja cristã, é sinal que Cristo resgatou vocês, tirou vocês do lamaçal do pecado. Porém, vocês não podem viver nos mesmos costumes, nas mesmas mentiras, nas mesmas infâmias, nas mesmas lascívias. É como eu falo, meu Deus, ainda mesmo a gente pregando esse evangelho, tem gente dentro da igreja que ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Mesma coisa. Tem gente que ouve essa palavra, mas ama a mentira. Tem gente que ouve essa palavra, mas ama a sua prática pecaminosa e não larga. E não adianta falar. Ela quer chegar o dia que ela vai morrer, ela vai ser condenada, e o dia que ela vê o tribunal de Cristo diante dos olhos dela, ela vai querer voltar, mas já vai ser tarde. A Bíblia diz que entre o céu e o inferno existe um grande abismo. Ninguém pode passar daí para cá ou daqui para aí. Quem foi condenado pelos séculos dos séculos. Agora aqueles que foram salvos poderão se deleitar de toda a virtude espiritual que há no reino dos céus. Amém? Você quer ser salvo? Pastor, eu quero. É pelas obras? Não. Mas um salvo sabe se comportar como um salvo. Pastor, eu quero ser salvo, mas a atitude é de um mundano. Pastor, eu quero que quando Cristo voltar para me buscar, ou quando Ele voltar para buscar a sua igreja, eu quero subir com Ele, mas vive na igreja ou no mundo igual ao mundano. Mesma coisa. Por isso que em Coríntios, capítulo 5, quando Paulo entra na igreja dos Coríntios, Paulo fala assim: meu Deus, eu estou olhando para vocês e eu nunca vi prática igual nem no meio dos gentios, e eu consigo olhar no rosto de vocês que vocês não estão nem entristeçados por tal prática e por tal pecado. Um homem que estava em adultério, um homem que tinha relação sexual com a sua própria madrasta, meu Deus, com a própria madrasta, Paulo entregou na mão de Satanás. Entregamos na mão de Satanás. Ele fala assim: conjuro-vos, pois, que pela minha fé e a fé de vocês, nós entregamos ele e esse iníquo na mão de Satanás. Igreja não é lugar de permanecer em pecado. Não. Igreja não é lugar para você permanecer no erro. Entendemos que todos saem do mundo assim, caídos, cabisbaixo, contaminados pelo pecado, e a igreja está aberta para esses. Porém, a Bíblia manda se arrepender. Converte-te ao Senhor teu Deus, ó Israel, porque pelos seus pecados tens caído. Temos que se converter dos nossos pecados? Temos que se converter. Se a Bíblia mesmo fala que aquele que vem a Ele de maneira nenhuma Ele lançaria fora, eu posso chegar diante de Deus com todo o pecado, pastor? Pode. Mas eu posso sair do mesmo jeito? Não. Porque em que Cristo você entrou? Presença de qual Cristo? Porque eu não posso crer que você, meu amigo, conhecendo a Cristo de fato e de verdade, se colocando diante dele, aquele que venceu o mundo, venceu a morte, venceu o diabo naquela cruz, aquele que tem o poder da vida e da morte, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu não posso crer que um homem mortal,
mal, um homem que não tem capacidade de ser salvo por si mesmo, quando se coloca diante do Deus triuno, ele sai da mesma maneira. Eu não posso crer que Cristo que está te salvando, se não aconteceu nada na sua vida, é sinal que você nem entrou na presença dele. Não entrou, porque se entrasse, você saía constrangido, você saía dali angustiado, você falava: a partir de hoje, meu Deus, eu vou ser um novo homem, eu vou ser uma nova mulher, a partir de hoje, meu Pai, o meu coração não vai ter mais lugar para o mundo, ou Senhor, se aposta de mim, ou então eu saio daqui de dentro e começo a praticar todo tipo de iniquidade. Eu duvido que Deus não vai fazer algo na sua vida, porque Ele vai olhar o interesse no seu coração, o desejo por querer mais de Deus. A Bíblia diz que conhecemos e prosseguimos em conhecer a Ele. Não é 1 hora, 2 horas, é todo dia, todo momento, querendo Deus na nossa vida, a nossa cabeça girando em torno do Evangelho de Cristo. Como eu sempre falo, orações no momento que estamos dirigindo, orações no momento que estamos trabalhando. O religioso sempre é aquela oração da mesma forma, do mesmo modo. Vou dormir, faço uma oração rapidinho, somente para Deus me abençoar. Ah, meu amigo, cadê a intimidade com Deus? Estamos esquecendo que a igreja cristã, a igreja primitiva, ela tinha desejo ardente pela palavra, pela virtude do Espírito Santo. Desejo. É só você ler Atos capítulo 3 em diante, Atos capítulo 2 em diante, aonde começa o renascimento da igreja, ou o nascimento da igreja, aonde começa a primeira igreja física, a igreja estruturada, aonde começa que todos se tornam sacerdotes. Como assim, pastor? Porque antigamente só os sacerdotes se colocavam em cima do altar e oravam a Deus, e Deus atendia, ou talvez não atendia. E hoje, por que nós somos considerados como um sacerdote? Hoje você tem liberdade para se colocar diante da presença dele. Hoje você tem liberdade para se expor, para falar, abrir o seu coração, entregar os seus sacrifícios espirituais, os seus jejuns, suas orações. Mas para que Deus aceite, eu tenho que se despojar do velho homem, eu tenho que se despojar de toda maldade, de todo dolo, principalmente de toda hipocrisia e inveja. E continua falando assim: e de toda sorte de maledicência. O que é maledicência? É uma ação ou um hábito de dizer mal dos outros. Difamação, detração e maldizer. Uma ação ou um hábito de falar mal dos outros. Aquele que trata o seu irmão mal é homicida, e sabemos que nenhum homicida terá parte no reino dos céus. Não tem parte no reino dos céus. Pedro está comparando o povo dentro dessa igreja como maledicência, falando: vocês estão dentro da igreja, vocês não podem falar mal dos outros, vocês não podem usar de má fé, vocês não podem maldizer o seu próximo. Nós somos uma igreja cristã. A Bíblia diz que da nossa boca tem que proceder palavras de bênção e não palavras de maldição. Por acaso pode uma fonte de água doce jorrar água amargosa? Pode, pessoal? Não pode, impossível. Se eu tenho Cristo dentro de mim, eu vou abençoar. Se eu tenho Cristo ressuscitado dentro de mim, eu não vou maldizer. A principal coisa, a maledicência não vai existir na minha vida. Quando Cristo está sendo furado com aquela haste, e no momento que sai água do corpo dele, o que ele fala? Vocês vão sofrer tudo no inferno, cambada de víbora. Falou isso? Oh Deus, perdoa, porque eles não sabem o que? Perdoa eles, meu Pai. Perdoa eles, meu Deus. Quando Estevão foi pregar dentro do templo dos judeus, falou assim: Deus não habita em templo feito pela mão do homem. Olha para os patriarcas, olha para Moisés, para Abraão. Abraão não foi justificado pelas obras, mas pela fé em Deus. Quando aquele povo ouve isso, os judeus ouvem isso, começa cada um juntar pedra e fazer o quê? Tacar
em Estevão, o primeiro mártir da igreja. Estevão morreu apedrejado. E quando ele estava sendo apedrejado, ele viu o céu se abrir sobre ele. E ele disse: Senhor, não impute esse pecado sobre eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele teria condição de defamar, de maldizer, ele teria condição de falar mal daquele. Perdoa eles, Senhor, eles não sabem o que fazem. Amém? Eles não sabem. O evangelho é isso: orar pelos inimigos, não orar pelos amigos. Também, pastor, também, mas orar pelos e ama aqueles que te ama aqueles que te ama aquele que te ama. Coisa mais difícil que existe na vida de uma pessoa. A Bíblia não fala ama o que te ama, ama o que te odeia. Pastor, nós somos trouxa. Nós não somos trouxa. Como é que a igreja quer ser a luz do mundo, o sal da terra, se nós estamos fazendo a mesma coisa que eles fazem no mundo? Chega na casa de um mundano que está cheio de ódio, eu tenho raiva daquela pessoa, não posso ver ela na frente dos meus olhos. E você, como um bom cristão, o que ela fez? Isso, não, então tá certo, tem que odiar mesmo. Perdoa sempre, porque ele não sabe o que está fazendo. Amém? Se torna um homicida sem precisar dar um tiro, sem precisar matar alguém com espada, com faca, seja o que for. Se tornou um homicida porque tratou o irmão mal. Estão entendendo, gente? Aí diz assim, versículo 2: o primeiro ponto, então, é se despojar dos seus maus costumes, do velho homem, primeiro ponto. Segundo ponto é o que a gente vai ler agora: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para não acharam, gente? 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Vocês estão aqui, gente? Estão mesmo? Vamos lá de novo. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Segundo ponto: desejar ardentemente o evangelho de Cristo. Quando Pedro fala aqui sobre o desejo ardente, assim como uma criança recém-nascida, ela deseja o leite materno, o leite da mãe, assim tem que ser nós pelo evangelho. É totalmente diferente de Coríntios capítulo 3, quando Paulo fala para a igreja de Corinto: eu vos tratei, agora eu vou tratar vocês com leite e não com comida sólida, porque vocês não suportam. Paulo estava falando: meu Deus, vocês não suportam uma palavra mais forte, vocês não suportam um evangelho puro, um evangelho de rejeição. Vocês não rejeitam, vocês não aceitam. Esse leite que Paulo estava falando que eles não aceitavam era o evangelho. E Pedro, quando escreve essa carta à igreja, eles falam assim: vocês têm que aceitar, vocês têm que ter fervorosamente o amor, assim como uma criança recém-nascida que acabou de nascer. Já viu como é a criança? Ela quer achar, ou não é? Ela quer mamar, ela quer por toda a lei, e deixa um dia para ver sem tomar leite para ver, se não se desespera. Tem gente que fica um dia sem ler a Bíblia, 2 dias sem ler a Bíblia, 3 dias sem orar, 1 semana sem falar com Deus. Ele diz assim: desejai ardentemente, como aqueles 2 discípulos em caminho de Emaús, quando estavam indo a um tiro de um estádio, saindo de Jerusalém em direção a Emaús. E eles falando: meu Deus, e a promessa não ia cumprir, ele não falou que ia cumprir. E Jesus cola neles. Só que eles não sabiam que era Jesus, porque os seus olhos estavam como que fechados. A Bíblia diz isso, fechado espiritualmente falando, porque naquele momento que Cristo cola neles, Cristo já tinha ressuscitado com o corpo glorificado. E quando eles falam assim: peraí, vocês estão indo aonde? O que aconteceu? Os discípulos falaram assim: és tu peregrino em Jerusalém que não sabe os acontecimentos dos últimos dias? A Cristo, aquele que dizia que iria ressuscitar e até agora não ressuscitou,
Jesus fala assim: vocês são bastardos, honestos de coração. Por acaso Ele não falou para vocês quando estavam em vida? Jesus começa a falar do tempo de Abraão, do tempo de Moisés, do tempo de Isaac, de José. Começa a falar toda a escritura desde o começo. E quando Jesus falara, a Bíblia diz que o coração deles ardia, pegava fogo. Quando Jesus pregava, o coração deles se transbordava, meu Deus. E chegando a noitinha, Jesus falou: olha pessoal, tchau, eu estou indo para... Não, já é de noite, fica com a gente, para a gente poder comer do pão. Quando eles sentam, quando Jesus vai partir o pão, faz a oração, partir o pão, Jesus desaparece. Naquele momento os olhos deles abrem, eles viam que era Jesus, só que Jesus tinha desaparecido. Eles falavam assim: por acaso não ardia o nosso coração quando Ele falava das Escrituras? Cristão que é cristão de verdade, no momento da palavra, o coração dela arde. O coração dela tem desejo por mais de palavra. O coração dela arde: eu quero mais Cristo, eu quero mais palavra, eu quero mais me envolver com Ele. Eu preciso desse leite, meu Deus. Eu preciso que o Evangelho me transborde, para que eu possa me esvaziar de mim, para que os meus pensamentos e a minha mente não fiquem naquilo que o meu coração deseja. O homem não é assim, meu Deus. Quantas pessoas que não vieram hoje, por exemplo, porque estavam cansadas? Elas pensam que só elas sentem cansaço, né? Quantos membros tinha aqui quinta-feira? Nenhum, né? Esse é o desejo ardente que vocês têm pela palavra. Desejo ardente, hein? Que desejo. Eu cheguei aqui, eu falei: meu Deus, eu vou fazer o culto mesmo que se tivesse 200 pessoas aqui dentro. Nenhum membro, ninguém. E aí, pessoal? Que evangelho que vocês estão aprendendo? Porque eu não estou ensinando errado. E eu não estou adulterando o evangelho para encher a igreja, não. É por isso que esvazia. Porque não aceitam. Porque eles amam aquilo que é do proveito deles. Eles amam aquilo que é do desejo do coração deles. Porque se amassem a palavra, estariam aqui, porque é pregado a palavra. Eu não chego aqui para falar de mim. Eu não falo da minha vida. Nós falamos de Cristo. Nós falamos daquele que salvou você, se é que o salvou. Nós falamos daquele que deu a vida para você, se é que deu a vida por você. Porque, como disse João, eu não posso rejeitar aquele que nunca me rejeitou. Eu não posso. Se Cristo deu a vida por mim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Talvez esse todos morreram não está sendo todos, não, está sendo alguns. Cristo morreu por mim, pastor, então eu vou entregar a minha vida por Ele. O problema do povo de hoje em dia é que tem prioridades, é que tem família, é que tem emprego depois Deus, é que tem emprego, depois família, depois Deus, é que tem tudo acima de Deus. Meu amigo, aquele que não deixar pai, aquele que não deixar mãe, aquele que não deixar esposa, esposo, não deixar família, por amor a Ele, não é digno dEle, não é digno dEle. A própria palavra fala isso, não é a gente que está inventando historinha, meu Deus. Se você colocar qualquer coisa acima de Deus, meu amigo, esqueça, você não é digno dEle, não é digno. Ah, pastor, mas eu não vivo sem meu filho. É o teu filho que vai te salvar, né? Ah, pastor, mas eu não vivo sem minha esposa. Foi sua esposa que morreu por você, né? Traz ela aqui, que a gente vai começar a adorar ela. Pastor, eu não vivo sem meu marido. Meu amigo, então começa minha amiga, né? Tem igreja que fala amiga, né? Começa a rever os seus conceitos, para ver se você nasceu mesmo de novo. Esse é o problema da igreja. Prioridades. Reveja quais são as suas prioridades. Tem gente que não vem, sabe por quê? Porque às vezes é o obreiro que está fazendo. Ah, não vou não é o pastor. Teve um dia uma pessoa que ligou, falou assim: o pastor vai estar na igreja? Não vou estar não. Isso era na outra igreja. Pastor vai estar na igreja? Não vou estar não. Ah não, então eu não vou. Ela vem para ver quem? Lembra que a gente pregou que a mulher sunamita, quando foi atrás de Eliseu, um filho dela não ressuscitou porque ela queria que Eliseu fosse ressuscitar?
Gease, cinge os seus lombos, Gease. E quando você estiver saindo, Gease, não cumprimenta ninguém, não fale com ninguém. Chega lá, você vai colocar o bordão em cima do menino e ele vai ressuscitar. Eu imagino aquele menino desesperado, porque aquela criança não levantava, aquela criança estava morta. Eu imagino ele chegando de certo frio. Será que eu não tenho fé, meu Deus? Esse menino não ressuscita. Eu imagino ele falando para Eliseu: Eliseu não ressuscitou, mas eu não estou em pecado. Não precisa falar isso não. É porque a mulher sunamita queria o homem e não queria o Espírito Santo. A mulher sunamita queria que Eliseu estivesse lá e não o Espírito Santo. É ou não é? Ela queria que Eliseu estivesse lá. Infelizmente, a igreja, não somente aqui, mas em todas as igrejas, eles são mais apegados a um título de um pastor do que o próprio Espírito Santo dentro da igreja. Tem gente que faz mais pelo pastor e não faz nada por Cristo. Nada por Cristo. Tem gente que dá vida pelo pastor e não faz nada por Cristo. Infelizmente, a realidade da igreja é essa. Amém? Segundo ponto: desejar ardentemente o Evangelho de Cristo. Vamos lá para o terceiro ponto. Versículo 3: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de que ofereceis sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está nas Escrituras. Terceiro ponto: oferecer a Deus os meus sacrifícios espirituais saudáveis. Uma oração saudável, um jejum saudável, minhas súplicas de ação de graça saudável. Não chegar no altar e oferecer o pão imundo, não chegar no altar e oferecer o animal cego, o animal coxo. Não é isso que Cristo está falando. Vocês são um sacerdócio santo. Vocês são comparados como os sacerdotes do passado. Vocês têm liberdade para se achegar diante de Deus. Aproveite o dia da visitação, porém não é do jeito que vocês querem. Apresentam as suas orações, as suas dádivas, as suas orações a Ele, ações de graça, para que Ele possa, meu amigo, aceitar de maneira livre, para que não tenha nada que impeça, para que o príncipe da Pérsia não impeça as suas orações de chegar a Ele, meu Deus. Infelizmente, a oração de muitos não passa do teto para cima, não passa. É só você olhar nos domingos que a gente faz a oração. É quem mais pode ficar de olho aberto, é quem mais pode ficar cansado, é quem mais pode ir para a escolinha, porque daqui a pouco eu vou colocar uma parede de cimento lá para impedir para os membros ir para a escolinha. É quem mais pode. Nós estamos aqui para adorar quem? Adorar Deus, adorar Ele. Amém, pessoal? Eu vi um pastor falar uma coisa que é verdade, mas deixa para lá, não vou falar não. Outra hora talvez eu falo. Isso aí vai... essa ia doer, mas vamos deixar para machucar o próximo culto. Amém, pessoal? Vamos rever os nossos conceitos, se somos cristãos de verdade ou não. Temos que rever hoje. Eu sempre falo, meu amigo, pastor Mike, já perdi muito amigo? Já perdi membro da igreja, e você é testemunha, né? Já perdi gente que estava do meu lado, que batia nas minhas costas, dizendo que estava comigo e hoje não está mais do nosso lado. Já dá o dobro dessa igreja, mas a verdade não se negocia. A paz, se possível, porém a verdade a qualquer custo. Quem falou isso? Martinho Lutero. Martinho Lutero, quando fez a reforma, se possível eu quero ter paz, se possível. Agora, se não for possível, mas a verdade vai ser a qualquer custo. Amém? Tem gente que me esculacha demais, mas se possível eu quero ter paz. Se não for possível, mas a verdade vai ser a qualquer custo. Amém, pessoal? Pastor, por que isso? Porque eu amo vocês. Porque a palavra diz que o pai que ama repreende o seu filho.
porque eu sei que eu, pastor Mike, vou ter que dar conta das suas almas no último dia. Todos que estão aqui, pastor, eu não, sim, você também. Todos que estão aqui, eu vou ter que dar conta de suas almas nos últimos dias. Eu vou ter que dar conta. Cristo vai me perguntar, a pessoa tal fulano se desviou porque foi rebelde, não aceitou a palavra, não aceitou o evangelho da maneira que é pregado. Eu vou ter que dar conta, e dar conta. Tem alguém que trabalha com comércio aqui, que tem que dar conta no final do dia com o patrão de algum valor, ou por loja? Tem? Não? Você tem que dar conta, né? Tem que dar conta, né? Aí o patrão fala assim, ó, vamos fazer a conta aqui, eu vou ter que dar conta do que eu vendi, e do que eu, ou seja, tudo que ele comprou vai ter que dar conta. Com Deus vai ser a mesma coisa. Você vai ver ali os meus membros, tal fulano aqui, o que aconteceu? Olha Deus, eu orei para essa pessoa, eu chorava para essa pessoa, eu passei a palavra, mas não sei, saiu da igreja, não aceitou o evangelho. Aparentemente até parecia, Deus, que estava ali, parecia, Senhor, até que estava ali em joelho, buscava Deus, até se possível fazia escândalo para chamar a atenção do Senhor, mas não adianta. Não é isso, meu amigo. O que vai chamar a atenção de Deus, a sua vida cristã, é lá fora, não é aqui dentro. Quando Pedro, ele mostra para a igreja de Cristo, para ele se desviar de todos esses caminhos mal, aqui dentro você não faz nada de errado, é ou não é? É lá fora. Ele estava mostrando que o verdadeiro cristão se mede lá fora e não aqui dentro. O verdadeiro cristão é medido pelo que ele é lá fora e não dentro da igreja. Esse é o cristão verdadeiro, meu Deus. Esse é o cristão que nasceu de novo, que gerou dentro dele vida. Esse é o cristão de fato, de verdade, que rejeita tudo do mundo, mas não rejeita a pedra de esquina. Esse é o cristão de verdade, que pode ser morto à espada, que pode ser martirizado, mas ele não vai negar Cristo. Amém? Entenderam, sim ou não? Que essa palavra entre, penetre no mais íntimo do seu coração, e que você saia salvo daqui nessa noite, que você receba salvação, virtude do Espírito Santo. Eu não desejo isso para uma pessoa, eu desejo para todos que estão aqui dentro, todos, independente da situação espiritual que você está enfrentando. Se você está aqui e você tem vida, aproveite, porque o dia de visitação chegou até você. Pastor, fiz tudo de errado. Meu amigo, você está aqui. Pastor, se pode ter feito tudo de errado, será que Deus vai me aceitar? Você está aqui. Aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lançaria fora. A diferença é se achegar nele. Oração sincera, oração com coração limpo, com coração sincero, esses se achegarão diante dele e ele não vai rejeitar. É esse que ele vai acolher. Amém? Essa palavra que eu tenho para deixar para vocês. Vamos ficar de pé, aplauda a Cristo com toda a fé.